um caso de feminicídio solucionado. Como que vocês chegaram ao autor, que é a mesma pessoa que registrou o sumiço da ex e se colocava, inclusive, como alguém desesperado diante do desaparecimento da mãe dos 2 filhos dele? Bom dia. Inicialmente, nós começamos a investigação do desaparecimento da Cláudia. Então, nós recebemos o registro da ocorrência no dia 24, dando conta que ela havia sumido no dia 20. E o último local onde ela havia estado era na casa do ex-marido, que era o declarante do desaparecimento. Nós, então, num primeiro momento, intimamos o ex-marido e ele compareceu aqui e contou que ela havia estado na casa para visitar os filhos e que teria deixado a casa por volta de 10 horas e não foi mais vista. Contou também que ela devia para agiotas, contou uma série de situações, acho que na tentativa de induzir a investigação. Ele falava das dívidas para tentar atrapalhar a polícia? Eu acredito que sim. Porque ele foi intimado mais uma segunda vez, porque nós avançamos na investigação e a cada ponto de contradição que nós encontrávamos, nós o chamávamos para que ele esclarecesse. E ele não esclarecia, ele na verdade foi caindo cada vez mais em contradições. Nós realizamos uma ampla investigação, uma ampla pesquisa, ouvimos muitas testemunhas e essa situação dos agiotas começou a ficar fraca demais. E vários indícios apontavam para a participação da última pessoa que havia estado com a Cláudia, que era o ex-marido. Inclusive, nós coletamos boletins de ocorrência anteriormente feitas, onde ele aparece como agressor. Então, na data de ontem, nós o intimamos para comparecer novamente, para que ele fosse confrontado mais uma vez com o conjunto que a gente coletou. Ontem ele compareceu acompanhado de um advogado e pediu para que fosse dada a palavra, onde ele, acho que se vendo sem saída, acabou por confessar que havia assassinado a Cláudia no dia 20, na noite do dia 20. Tentou justificar de alguma forma? A versão dele, a Cláudia, ele havia deixado as crianças na casa da mãe dele, que é próximo do local, e eles haviam combinado no sábado que a Cláudia passaria lá para entregar um documento do filho menor. No domingo? Passaria no domingo. Então, ele deixou as crianças na casa da mãe dele e aguardou e recebeu a Cláudia em casa sozinho. Ele comentou que eles discutiram a respeito do divórcio. Ele falou para ela que da intenção dele de morar em Portugal, onde trabalharia lá como motorista, alguma coisa do gênero. E depois eles, segundo a versão dele, acabaram até tendo relações sexuais. Após, ele conta que a Cláudia tomou um banho e ficou sentada no sofá. E a Cláudia resolveu, como nas palavras dele, quebrar o silêncio. E começou a relatar, segundo o autor, diversos fatos ofensivos para o Wagner. Ela contou que estava saindo contra os homens. Exatamente. E ele não gostou de ouvir isso. E teria dito para ele seguir a vida dele, já que ela estava seguindo a vida dela. E ele não gostou disso. Ele tinha uma arma, um revólver calibre 38, que ele havia adquirido já há algum tempo. Ilegalmente. Ilegalmente. A arma, inclusive, ele relata que a arma era de numeração raspada. E ele pegou, enquanto a Cláudia estava no sofá, ele foi até o quarto, apanhou a arma, apanhou um travesseiro e disparou um tiro na cabeça dela, abafando o estampido do revólver com o travesseiro. Doutor, me parece que ele não agiu de impulso. Ele ainda foi até o quarto, pensou em não causar barulho, algo arquitetado. Sem dúvida, sem dúvida. Todos esses elementos indicam que, se não premeditado, mas pelo menos planejado na hora. Com certeza. Não foi no calor da emoção? Não me pareceu. Essa é a versão dele. Após isso, ele teria tido toda a ideia da ocultação do cadáver. Que é mais um crime. Exatamente. Ele providenciou para que fosse feita uma limpeza dos objetos onde eventualmente estariam manchados de sangue. Ele providenciou o transporte do cadáver até um local onde ele escolheu como adequado para poder fazer o descarte. Por que este local, doutor? E quais as características desse local onde o corpo foi encontrado? Bom, trata-se de um lugar extremamente ermo, desabitado.
O acesso se dá pela Estrada do Capivari, altura do quilômetro 36 da Imigrantes, seguindo direção à área de mata fechada. É uma estrada de serviço da Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Não é utilizada, usualmente, utilizada para serviço de manutenção de 2 barragens que a empresa mantém lá. Ele falou que escolheu esse lugar porque ele já tinha ido pescar anteriormente no local. E ele sabia que se tratava de um lugar extremamente ermo, desabitado, onde seria muito difícil localizar o corpo da Cláudia. Se não fosse ele a apontar esse local, mesmo com o celular dele emitindo ondas naquela região, o local específico seria muito difícil para ser localizado. Seria. O corpo foi jogado de um barranco, de uma altura de mais ou menos uns 10 metros, em uma área de mata fechada. Nós tínhamos já uma posição geográfica aproximada do local e já havíamos feito buscas em outro bairro próximo. Por conta do celular, das ondas do celular. Exatamente, por conta da posição do geoposicionamento do celular. Mas esse lugar especificamente seria bem difícil de ser localizado. Não digo impossível, mas seria difícil. Doutor, o Wagner agiu sozinho ou teve a ajuda, a complacência de alguém? Até o momento, nós não temos indicativos de que ele tenha agido com outra pessoa. Nós temos agora 30 dias, foi decretada a prisão temporária dele, e nós temos 30 dias para encerrar as investigações. E nós continuamos nas diligências, vamos ouvir outras pessoas, vamos agora tentar checar todos os fatos que ele declarou na confissão e trazer para os autos elementos de fato informativos para poder dar supedâneo para o Ministério Público e para o Judiciário. Doutor, a mãe da vítima tem certeza que o pai acobertou o pai do Wagner? Que o pai e a mãe ficaram com as crianças para ele cometer o crime? A gente tem a informação de que eles efetivamente ficaram com a criança. Nós não temos a informação de que eles sabiam do cometimento do crime. Não temos essa informação. No depoimento dele, ele nega. Ele afirma ter realizado todo o fato sozinho. Os próximos passos, doutor, nesses 30 dias que vocês têm para converter, inclusive, a prisão temporária em preventiva? Bom, nós vamos realizar todas as checagens de tudo o que ele disse. Inclusive, tem equipes no momento já fazendo isso. Eles estão a campo, encontraram o local onde ele teria queimado os pertences e objetos da Cláudia. Está sujeito ainda à confirmação, o material tá muito degradado, mas vai ser realizada a perícia para confirmar se efetivamente era aquele local. Estamos em busca da arma utilizada, ele fala que descartou na via pública e essa arma pode ter sido coletada, não estava no local onde ele disse ter descartado. Talvez a gente até volte a conversar com ele para que ele esclareça melhor o fim da arma. E vamos ouvir também agora outras testemunhas e possivelmente os parentes dele, para a gente confirmar essa situação aí de participação ou não, descartar ou confirmar a participação de outra pessoa. Doutor, 6 dias depois do sumiço, na entrevista para o Cidade Alerta, o Wagner chora, se emociona, interrompe a entrevista. Como que ele se comportava nos depoimentos aqui na delegacia? Da mesma forma. Ele demonstrava estar efetivamente abalado com o sumiço da Cláudia. Ele demonstrava um comportamento, com choros e tudo mais, mas demonstrava um comportamento similar ao que ele demonstrou na entrevista. Dissimulado. Sim. Porque naquele momento ele sabia onde estava o corpo da mãe dos 2 filhos dele. Sem dúvida. Tá certo, doutor. Obrigado por nos receber aqui, por esclarecer esse fato aí. Conte com a gente. Pode chamar um pouquinho da hora. Fazer o apoio. Deixa eu botar aqui. O senhor já fez, só deles. Doutor, e esses agiotas chegaram a ser chamados aqui? Foram ouvidos. Na verdade, eram 3 pessoas que teriam sido gravadas numa confusão lá no condomínio, né? 3 agiotas. Não está gravando agora, não, tá? Não seria. Só apoio. Só que não acrescentaram. Não, na verdade eles confirmam que efetivamente a moça devia para eles, pegou uma quantidade de dinheiro, nem era muita coisa, uns 5, 6 mil reais, e prometeu que ia pagar na data, não pagou, estava enrolando e tal, e acabou
Na verdade, é para mãe. É uma mãe, um filho e a nora que foram, É a mesma que foram, família, foram até 3 o lugar. pessoas da mesma família. O filho fala que acompanhou a mãe por acompanhar, Entendi. porque estava lá e foi também. E a nora se exaltou pelo fato de estar devendo, caloteiro, essas coisas. Mas não tinha nenhuma... O que a gente sabe é que ela teve uma dívida que deu como garantia um carro dele, inclusive dando o DUT, Então, essa e história... que o sogro teria pago Isso, 16 mil para recuperar o carro. Eles falaram isso, mas na verdade o que acontece? O carro era metade dela, né? Então, teoricamente, ela deu em garantia o bem carro que- dela, né? Ela acho que adquiriram o carro na constância da união, né? E o sogro pagou porque quis também. E o sogro pagou porque quis, e já faz um tempo, já não foi exatamente agora. Que ela era enrolada com dinheiro, que ela tinha. Eu acho que ela deu um passo maior que a perna no momento que quis abrir um salão também. A gente Porque acha ela até quis- que esse dinheiro que ela pegou emprestado dessa mulher que foi cobrar foi para poder abrir o salão. E Exatamente. levantou ela como doutor com arma. Uma arma, 38, né? 38, um tiro na cabeça, segundo ele. E é A suficiente, gente vai saber agora quando fizer o exame, a necropsia. é suficiente um travesseiro para abafar o barulho de um disparo desses? Não. Abafa um pouco. Entendi. Não é igual se você fazer o estampido normal, mas não é. Então por isso que eu falei, a gente vai bater agora vizinhos, porque até então ninguém tinha relatado isso, né? Pois é. Doutor, Ajuda bastante, assim, o barulho ele fica bem mas A menor. pessoa tem que saber também, né? Eu jamais imaginaria. Doutor, o senhor tenta passar aquele pra gente? Como é que faz aqui? O senhor vai na galeria... aí Bom, o pessoal, a gente senhor vai encerrando aqui a entrevista coletiva do Dr. Sandrini, contando um pouco do caso da E aí, quando o senhor da morte da manicure, né, da Cláudia. airdrop. E agora a gente vai acompanhando todos os casos e assim que a gente tiver novidades, a gente aparece aqui ao vivo e mostra tudo pra vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência maravilhosa. Viva ABC, um novo olhar pra região. Forte abraço e tchau, tchau, pessoal. Valeu. Os caras vão ver também.